Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, amigos, no ar o programa Questão de Ordem, aqui pela TV Assembleia e pela Rádio FM Assembleia 96,7. Começando aqui a nossa semana de trabalho, aqui no Questão de Ordem, e hoje a gente vai tratar de um assunto importantíssimo para projetar um novo futuro para o país. E a boa notícia é que esse projeto, ele está em pleno andamento. E positivamente as coisas estão de fato acontecendo. O programa Questão de Ordem vai tratar hoje do tema concessões e PPPs, as chamadas parcerias público-privadas. Porque o Brasil, no governo atual do presidente Temer, estabeleceu um programa de parcerias e investimento PPI. Aliás, esse programa já existia também em outros governos, mas ele ganhou um alento especial e a gente vai já saber por quê. Esse, inclusive, foi o tema de um evento que aconteceu na sexta-feira passada no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O TCE realiza um evento chamado TCE Debate e chegou já à 7ª edição na sexta-feira passada e trouxe como convidado exatamente o meu convidado de hoje aqui do programa Questão de Ordem, o doutor Adalberto Santos de Vasconcelos, que é secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos da Secretaria-Geral do Governo do presidente Temer. Ele foi o palestrante do evento do Tribunal de Contas do Estado na sexta-feira e na mesa lá do debate estavam para debater o superintendente de Negócios e Governo do Banco do Nordeste, Elton Chagas, e o secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, o doutor Maia Júnior, que inclusive está coordenando um programa semelhante no âmbito do governo Camilo Santana. Os principais desafios para as concessões e para as PPPs do Brasil é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Você que nos acompanha, está nos acompanhando pela TV ou pela Rádio FM 96,7. Eu recebo com prazer o doutor Adalberto Santos de Vasconcelos, que é secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias e Investimentos da Secretaria-Geral da Presidência da República. O doutor Adalberto, ele tem graduação em Engenharia Mecânica pela UNB, ele também é pós-graduado em Regulação de Serviços Públicos e também em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas. Ele já atuou como engenheiro no metrô do Distrito Federal, é auditor de carreira do Tribunal de Contas da União e no TCU já ocupou os cargos de assessor, gerente de projeto de acompanhamento de concessões, diretor e secretário de fiscalização, coordenador geral da área da infraestrutura e secretário de desenvolvimento econômico. É com ele, a partir de agora, o programa Questão de Ordem. Recebo com prazer o doutor Adalberto Santos de Vasconcelos. Boa noite, doutor Adalberto, prazer recebê-lo. Boa noite, Renato. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui à disposição para a gente poder trocar uma ideia sobre esse importante tema que você colocou agora, que é a participação da iniciativa privada com o parceiro público para a construção de um país melhor. O senhor é um especialista em PPPs, em projetos desse tipo, doutor Adalberto? Sim, Renato. Eu tenho trabalhado nessa área de infraestrutura há 21 anos. Há 21 anos eu trabalho na área de desestatização, na área de concessões, na área de privatizações e na área de parcerias públicas privadas. Então o senhor trabalhou em outros governos? Porque o senhor é um técnico. Eu sou um técnico, trabalhei sempre para o lado do controle, sempre no Tribunal de Contas, como você colocou, mas acompanhei o processo de privatização da década de 90, que foi o processo onde a gente vendeu do Fernando Henrique Cardoso, do governo. Exatamente, onde foi vendido as empresas estatais e começou o processo, iniciou-se o processo de concessão. Eu acompanhei tudo isso e acompanhei os processos de concessão que a gente permeou o Brasil ao longo desse tempo todinho. E agora eu fui convidado para poder
de forma diferente de fiscalizar, mas de poder tentar fazer as coisas corretas no governo federal e implementar o programa de parcerias de investimento para o governo federal. O senhor está ajudando, então, o governo a esse importante programa que está desestatizando, está concedendo aeroportos, etc., e ajudando e montando esses projetos. Esses projetos, fazendo uma coordenação. A Secretaria do PPI, ela tem a função de fazer uma coordenação, de fazer um monitoramento, de fazer uma supervisão da área de infraestrutura nacional. A área de infraestrutura nacional no Brasil, ela é bastante pulverizada. Você tem o Ministério dos Transportes, agora o Ministério do Transporte juntou a parte de aviação e juntou a parte de portos. Mas antes você tinha a Secretaria Especial de Portos, Secretaria de Aviação Civil, você tem o Ministério do Transporte, o Ministério de Minas e Energias e tem diversas agências reguladoras, a ANTAC de Portos, a ANTT de Transportes Terrestres e a ANAC de Aviação Civil. O que o PPI faz? O PPI coordena, faz com que as coisas aconteçam de forma mais encadeada possível para você conseguir o resultado. A gente tem foco no resultado. O resultado construído de forma consistente para poder oferecer à população serviços públicos de melhores qualidades. Bom, estou conversando aqui com o doutor Adalberto Vasconcelos, que está coordenando, não é, na área da Secretaria-Geral da Presidência da República, o programa de parcerias e investimentos do governo federal. Doutor Adalberto, muita gente confunde, e eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui no programa, e nós estamos falando para muita gente, na rádio e na televisão, e o senhor explicasse qual é a diferença entre concessão e privatização. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Por exemplo, o aeroporto Pinto Martins de Fortaleza, ele foi privatizado ou foi concedido? O que é uma concessão? O que é uma parceria? O que é uma privatização? Boa pergunta, Renata. Isso aí confunde bastante todas as pessoas que começam a militar na área, começam a escrever sobre. O que acontece é que o nome genérico é desestatização. É o Estado saindo da prestação, desestatização. E existe algumas formas do Estado sair. Existe a privatização. A privatização é quando você vende um ativo. E esse ativo, ele não está inerente à prestação de um serviço público. Esse ativo é um ativo do governo, que o governo tinha, e ele vende esse ativo, e a iniciativa privada vai explorar esse ativo. Exemplo, a Vale. A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era um ativo que ele tem, vendeu, explorar. Então, esse aí é uma privatização. Temos também bancos estaduais que foram federalizados. O BEC aqui do Ceará foi vendido. Foi vendido. Então, você passou aquilo ali, você não deu uma concessão. Ele não precisa de uma concessão para explorar aquele serviço. Então, você vendeu aquele ativo. E aí você tem a concessão. A concessão, ela tem a concessão tradicional, que é a concessão prevista na Lei 8987, que é algum ativo que você não vende, que o concessionário não é dono daquele ativo, mas ele explora aquele ativo em nome do Estado, por um determinado tempo, e quando terminar esse tempo, volta esse ativo para o Estado e ele pode fazer uma nova concessão. É o caso de rodovias e é o caso do aeroporto aqui. Então, esse ativo continua da União, a Framport, que ganhou aqui, vai explorar esse ativo durante o prazo contratual e, após isso, retorna para a União fazer uma nova concessão ou dar o encaminhamento que entender pertinente. E você também, dentro, tem as parcerias público-privadas. A concessão é quando ela subsiste, ela se sustenta só com a cobrança de tarifa. PPPs, ela não se sustenta com a cobrança de tarifa. Quando você faz um fluxo de caixa, quando você faz um plano de negócio, que você vê a receita que aquele empreendimento vai dar no futuro, e aquela receita dá conta de cobrir todos os custos operacionais, os investimentos e a rentabilidade do investidor, você tem uma concessão. Quando não dá conta de cobrir, você precisa que o poder público, no caso o poder concedente, entre com a parcela, aí você tem uma parceria público-privada. Você tem uma contraprestação do parceiro público para complementar aquela tarifa e você vai ter uma PPP. Então, a PPP, ela tem essa característica diferente da concessão. Ela tem uma complementação. Um bom exemplo de eficiência na privatização, a gente pode citar as teles, não é? O Brasil, antes da privatização, quer dizer, eu me lembro de uma época em que o telefone era um ativo em que as pessoas alugavam para ter uma linha telefônica. Hoje, o Brasil é um dos países onde mais se tem celulares, não é? Quer dizer, foi uma privatização, não é, do setor de teles. Nesse caso, Renato, houve uma concessão associada a uma privatização. Ah, sim.
porque você fez a venda dos ativos, você passou para a iniciativa privada aqueles ativos e, em contrapartida, você deu um contrato de concessão com o direito de explorar. Foi feito isso também no caso da Rede Ferroviária Federal e aqui a Malha Nordeste. O valor para você vender aquele ativo era um valor muito alto e você não conseguia a lucratividade. Então, se fez um arrendamento dos bens, então fez um contrato de concessão junto com a privatização. Muito bem. Agora, doutor Adalberto, muita gente fala assim, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa que dava muito lucro, por que o governo vendeu? Mas hoje, ela na iniciativa privada, pelas informações que eu tenho, ela está funcionando bem melhor e está rendendo ao Estado muito dinheiro através dos impostos, é assim? Verdade, isso aí acontece. Mas eu acho que assim, a gente tem que trabalhar em outro conceito assim. Muita gente fala que quando você passa para a iniciativa privada, necessariamente vai ter um ganho. Vai ter um ganho se o governo, se o Estado estiver preparado para fazer o acompanhamento. Se você conseguir construir contratos, conseguir fazer estudos, conseguir fazer matriz de riscos bem estruturadas para você fazer uma fiscalização e um acompanhamento durante aquela execução contratual. Porque senão você vai trocar um problema enquanto o Estado explorava o serviço por outro problema, que é a concessionária não ter fôlego e pegar e pedir, querer devolver o serviço que foi concedido a ela, ou, por outro lado, a concessionária pleitear revisões onde aumenta de forma demasiada a tarifa ao usuário. Mas no caso da Vale, não, ela está dando lucro. Está dando lucro e o governo está recebendo realmente com o Tesouro por meio de impostos. Exatamente. Então foi um bom negócio. Foi um bom negócio. Foi um bom negócio. Doutor Adalberto Vasconcelos, os aeroportos também é um exemplo interessante, porque o Estado brasileiro, ele cresceu demais, ficou dono de coisas que ele não podia dar conta, né? Porque ele tem que tomar conta de coisas como saúde, educação, não é? E, por exemplo, aqui o aeroporto de Fortaleza é um belo exemplo. Foi iniciada uma obra que não terminou, era para ter terminado na época da Copa, não terminou, o governo não tem dinheiro, né? Na época da Copa criou-se até um puxadinho de lona para receber, aumentar um pouco a área de desembarque e embarque de passageiros, que era muito pequena. E agora, com a Fraport, que é uma concessão, né? Quer dizer, essa empresa que tem expertise, né? Aeroportuária, ela vai investir, vai ampliar, vai terminar uma obra que está inacabada, vai ter a sua lucratividade, que isso é um negócio, não é? E o Estado, por exemplo, a cidade de Fortaleza vai ganhar um novo aeroporto, quer dizer, todos ganham, todos ganham. Esse é um belo e acabado exemplo de funcionalidade. A Fraport é uma empresa que pode, inclusive, trazer um hub aqui para Fortaleza, porque ela é uma das top nesse ramo. É verdade isso que você falou, né? Eu acho assim que a gente tem que ponderar que um dos objetivos do PPI, do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República, é você construir contratos que tenham uma sustentabilidade durante a execução do contrato. Ou seja, que não vai dar problema futuro durante aqueles 20, 25, 30 anos de exploração. Os primeiros aeroportos que foram concedidos à iniciativa privada, eles tinham uma particularidade. Qual que era essa particularidade? Quando se calculou a receita desses aeroportos, você calculou uma receita para poder fazer face aos investimentos, aos custos operacionais, às despesas operacionais, à rentabilidade do investidor e a um valor de outorga fixo. E você diluiu essa outorga. O valor de outorga é o valor que se... É um valor que você paga, para um prêmio que você paga, falando uma linguagem mais simples, um prêmio que você paga para poder explorar aquele ativo. Pronto. Você paga esse prêmio. A Fraport pagou um valor para explorar, investir e depois retirar seu lucro. Porque, no caso, assim, alguns empreendimentos, Renato, você tem que tirar por valor de outorga, você não pode ser menor tarifa. A tarifa aeroportuária, que você paga R$45, se você fosse fazer menor tarifa, todas elas iam pegar e dar um valor zero e ainda ia ficar com a lucratividade alta. Por quê? Porque a receita comercial nos aeroportos é muito significativa. Então, determinados empreendimentos, a característica dele é fazer pelo valor de outorga. Antes, os aeroportos eram feitos com valor de outorga, onde você pegava e diluía esse valor de outorga ao longo dos 30 anos e todo o ágio, que é aquilo acima, a competição que dá no leilão, todo o ágio, ele também era rateado. E, por vez,
esse valor, quando o ágio era muito agressivo, e isso aconteceu em diversos aeroportos, dava insustentabilidade para a concessionária continuar explorando esse serviço. No caso aqui do Pinto Martins. Do Pinto Martins, do aeroporto de Fortaleza, assim como o de Salvador, o de Florianópolis e o de Porto Alegre, a gente mudou a modelagem. A gente fez esse mesmo cálculo, deixamos 5 anos de carência para que a concessionária pudesse investir de forma mais intensa no valor de outorga, para oferecer para o usuário um serviço de qualidade mais rápido possível, para ter essa percepção de que o usuário, ele tem a percepção que ele já ganhou no primeiro momento, e o valor da outorga ele vai pagar a partir do 6º ano até o 30º ano. Mais ainda, o ágio, todo aquele ágio, não vai ser mais dividido aos 30 anos. Ele foi concentrado na cabeça. Foi concentrado no momento que assinou o contrato e já foi pago esse ágio. Ou seja, eu entendi, ao invés dele pagar o outorga na hora que ele arremata no leilão, ele paga no 6º ano. Em compensação, ele vai investir e imediatamente o Estado e a população ganham um novo aeroporto. Ganham um novo aeroporto e com isso aí a gente conseguiu trazer realmente para esses 4 aeroportos operadores portuários de ponta no mundo inteiro. No caso nosso aqui, a Fraport, ela... E aí você colocou muito bem, né? Porque a gente sabe que a Fraport é alemã, e a Alemanha é um hub na Europa, sem dúvida. O que é um hub? O hub é um ponto de concentração, onde diversos voos passam por lá para depois fazer um voo de longa distância. Então, converge. Existem alguns hubs no Brasil, hoje. O aeroporto de Guarulhos é um hub. O aeroporto de Brasília, pela sua localização privilegiada, ele é um hub também. Então, diversos voos, desde sair de Porto Alegre, vir diretamente aqui para Fortaleza, passa por Brasília e vem para cá. Com certeza vai virar um hub. E Fortaleza tem uma boa chance de vir, porque veio uma operadora portuária muito forte e com isso ganha toda a população também, com maiores empregos, aumento do turismo, com certeza, Fortaleza. Bom, a concessão então é por 30 anos dos aeroportos. 30 anos. E a Fraport já tomou posse, né? Já entrou, já está na fase de transição dos contratos. Ela já tomou, está na fase de transição da operação. Ela está trabalhando junto com a operadora anterior para poder fazer essa transição de forma bastante tranquila. Ela já anunciou, inclusive, um plano de investimento, já a partir de 2018, um investimento em melhoria do terminal. Já o usuário já vai perceber que saiu ganhando com essa negociação e vai ganhar um novo aeroporto, porque se fosse esperar pelo Estado, ia demorar muito, né? Eu acho que você tocou num outro ponto aqui, Renato, que se me permite. O Estado não tem mais condições de investir em infraestrutura. Infraestrutura é uma coisa que é essencial para você poder transformar o nosso país, para você levar o nosso país a um patamar de desenvolvimento econômico de forma competitiva e sustentável. O Estado hoje, a arrecadação fiscal do Estado dá muito mal para você aplicar na saúde, na educação. Então, atividades econômicas que você pode transferir para a iniciativa privada deve ser feito por meio de concessões e por meio de parcerias público-privadas. E quando você faz isso, você garante à população não só acesso à universalização do serviço, a prestação do serviço, igual você colocou em telecomunicações. Hoje todo mundo tem um telefone. Não só acesso ao serviço, a universalização, mas serviço prestado de boa qualidade. Para que tenha isso, você tem que ter bons contratos, bons estudos, bom acompanhamento, boa regulação. Então você tem que ter especialização de estrutura e especialização de corpo técnico. Então, é essencial que os governos estaduais, assim como o governo federal, se especializem em uma área de PPPs e de concessões e tenha pessoal especializado. Como também é essencial que os tribunais de contas também se especializem em estrutura e especializem auditores para poder fazer esse acompanhamento. O Tribunal de Contas tem um papel muito importante, Renato. Qual que é o papel do Tribunal de Contas? Essa questão de concessão é uma matéria bastante complexa. Leva em conta finanças, tecnologia setorial, economia, projeções. E o Tribunal de Contas, ele tem um dever, tem por obrigação constitucional traduzir toda essa complexidade de informações e permitir à sociedade o controle social. Então, é importantíssimo que o Tribunal de Contas faça esse acompanhamento de forma concomitante. No caso dessas concessões dos aeroportos, e o governo acaba de lançar outro pacote aí, incluindo Congonhas, etc., esse controle é do TCU? O controle de âmbito federal é do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União faz um controle concomitante ao processo, para que eventuais falhas, eventuais ajustes e aperfeiçoamento possam ser fornecidos antes de
ter o leilão, que aí você dá segurança ao processo regulatório. O Ceará está lançando também um programa de concessões, o secretário Maia Júnior foi chamado ao governo, pelo governador exatamente para tocar isto. E aí, no âmbito estadual, é o TCE, não é o Tribunal, É o Tribunal de Contas do Estado. Bom, doutor Adalberto, eu estou aqui com o doutor Adalberto Vasconcelos, que é secretário especial. Ele é que toca, vamos falar assim no português bem claro, o senhor é que toca, junto com o secretário-geral da presidência, o programa de parceria de investimento PPI do governo do presidente Temer. O que é que mudou nesse programa? Como está o programa de PPI? Eu queria que o senhor fizesse aqui um balanço. Nós estamos indo bem, quantos projetos já foram lançados, quanto já está captado, os projetos já estão em andamento. Isso é interessante, doutor Adalberto, para a gente passar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que as coisas estão funcionando. Realmente, o programa de PPI é um sucesso, podemos dizer isso? Eu acho assim que é um sucesso total, isso aí está sendo reconhecido por todas as pessoas que vêm acompanhando e pelos resultados que vêm trazendo ao país. O que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez, a gente trabalhou com a governança. Precisava de ter uma governança de âmbito federal. Esse programa já existia? Não existia. Ele foi criado pelo governo Temer? Foi criado pelo governo Temer. Existia uma função que tentava se fazer, a Casa Civil fazia essa função, como ela faz também um acompanhamento de todas as áreas, educação, saúde, segurança, todas as áreas a Casa Civil fez. Dado a importância do programa de infraestrutura para poder alavancar a economia do país e a importância dos investimentos para tornar o Brasil competitivo e mais a criação de empregos, foi dada uma atenção especial e foi criado um programa especial para tocar isso aí, que faz uma coordenação, é um órgão central de governo. E a gente revisou o marco regulatório. A gente revisou, aperfeiçoou o marco regulatório. A gente colocou algumas coisas e colocamos resolução. Entre as coisas que a gente colocou um acompanhamento concomitante dos tribunais, do Tribunal de Contas da União. A gente unificou os procedimentos. E o senhor é de lá, né? O senhor de lá. A gente colocou uma coisa bastante interessante, que a gente conversando com o investidor, e aí a experiência da gente, conversando com o investidor, e perguntava, mas por que os investidores internacionais, igual a Fraport, não vêm para o Brasil? Não vem. Por que vocês não estavam vindo para o Brasil? Olha, a gente não vem porque a gente tem um portfólio de investimento no mundo inteiro. E a gente olha esse portfólio e vê qual que é o país que dá as condições mais razoáveis e a maior previsibilidade. E quando olhava para o Brasil, quando fala que vai sair uma determinada concessão, a gente não sabe se vai sair, se não vai sair e quando é que vai sair. E quando a gente vê que vai sair mesmo, é quando lança o edital. Quando lança o edital é só lançado em português. O edital só era lançado só em português. Levava cerca de 30 dias para poder traduzir em média, porque a linguagem português é uma linguagem mais ou menos complexa, e aí o leilão era marcado 45 dias após o lançamento do edital. Então, eles não acudiam ao certame. Então, uma das coisas que é uma mudança bastante simples, mas que trouxe um efeito muito significativo, foi, primeiro, o edital agora é lançado em português, inglês e espanhol. O prazo de 45 dias foi estendido para 100 dias. E uma série de mudanças que a gente foi fazendo no marco regulatório. Os estudos só são lançados quando eles estão bastante robustos, estão maduros. A gente não trabalha com estudos que estão incipientes ainda para lançar, a gente não lança a ideia. Porque a credibilidade é tudo, né? A credibilidade é tudo, exatamente, Renato. Isso daí foi uma das coisas que a gente pegou e fincou o pé desde o início, que o presidente Temer e o ministro Moreira Franco encomendaram e colocaram e fizeram questão de colocar. Olha, a gente vai cumprir o que foi acordado, a gente não vai colocar um programa falando em bilhões e bilhões, em tantos negócios, a gente vai qualificar à medida do que os projetos estiverem prontos. E a gente criou uma competição saudável entre as diversas áreas de infraestrutura do governo federal para colocar o programa. Então, a gente fez a primeira reunião do PPI em setembro do ano passado. Quer dizer, em tão pouco tempo, a coisa já... Em setembro do ano passado, a gente qualificou 45 projetos. Quer dizer, menos de um ano. Menos de um ano. Não, em um ano. Porque a gente começou um ano. A gente começou em julho a fazer isso. A primeira reunião foi em setembro. Nós tivemos 2 reuniões. Nós temos 89 projetos na carteira. 89 de todas as áreas. Energia elétrica, tanto geração como transmissão de energia elétrica. Nós temos de concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, renovações portuárias. E o resultado desses 89 projetos, 48 projetos já foram licitados com êxito. E desses 48 projetos, boa parte já foram assinados os contratos de concessão, assim como tem dos aeroportos. Isso em diversas áreas. Ou seja, nós temos um índice de execução
do programa de parcerias de investimento de 54%. Ou seja, em um ano foi feito mais do que foi feito nos últimos 8 anos e com um momento em que o país perdeu o grau de investimento, um momento em que a gente tem essas dificuldades econômicas e nós estamos vindo investidor para cá. Eu conversando com os investidores... Quer dizer, em um ano, agora, desse projeto, quando o presidente Temer assumiu para cá, se fez mais do que nos últimos 8 anos. Isso mesmo. Mais do que os outros anos. Isso chama-se eficiência, né, doutor Adalberto? Isso é uma equipe. E a gente tem conversado bastante... Porque não é fácil, desculpe eu interrompê-lo, porque nós estamos num momento de muita turbulência. Quer dizer, o investidor que tem o seu dinheiro, ele olha assim, ele diz, rapaz... Porque, ele, como o senhor acabou de dizer, ele tem um portfólio no mundo todo, né? Mas é porque o Brasil é atrativo mesmo, só pode. Exatamente. Eu acho que esse aí é um ponto crucial. O investidor, o mundo inteiro, quer investir. Você tem lugar no mundo, lugar na Europa, Japão, que você tem, que você aplica o dinheiro, Renato, você aplica o dinheiro para guardar um ano para você receber menos do que você aplicou. Você tem taxa de investimento, taxa de aplicação negativa. E eles querem colocar esse dinheiro em algum país. Então você tem que dar uma certa segurança jurídica. O Brasil tem um atrativo diferencial. Ninguém questiona no mundo inteiro, ninguém questiona a demanda por infraestrutura que nós temos no país. O Brasil é um país carente de infraestrutura. Então ninguém questiona. Qualquer investidor sabe, olha, eu posso investir em infraestrutura no Brasil que eu vou ter retorno, porque o Brasil tem carência de infraestrutura. Por exemplo, a gente teve uma safra recorde lá no Mato Grosso, de grãos. E muita gente viu na televisão que quando foi exportar isso para o Arco Norte, utilizando a BR-163, teve aquela fila de caminhão. Teve. Todo mundo viu isso daí. Gente, no ano que vem nós vamos ter uma safra igual ou maior de grãos. E vai novamente precisar de rodovias, ferrovias e portos para poder fazer isso. Então a demanda de infraestrutura já existe no Brasil. Então investir no Brasil tem isso aqui. O que é que precisava? Precisava de transparência, precisava de ter estudos robustos, precisava de ter diálogo com o investidor, precisava de ter uma certa governança da área de infraestrutura, um locus para você poder discutir e contratos feitos com matriz de repartição de risco bem mais claras. Isso a gente tem feito. Uma outra coisa que a gente fez, que contribuiu de forma significativa para que trouxéssemos investidores internacionais, aí agora para o Brasil também, é a questão de você acabar com a obrigatoriedade de todo investidor internacional se consorciar com a empresa nacional para poder ter esse empreendimento. Agora não. Antes tinha essa obrigação. Tinha pelo menos 1% de empresa brasileira tinha que ter. Agora não. Então, assim, 1% em nada. Fizemos isso. E nós estamos também com foco nos médios investidores, A gente pode pegar uma concessão maior e dividir ela em etapas para você poder trazer para o mercado de infraestrutura, de PPPs, principalmente isso é muito saudável para os estados, médios investidores. Isso é muito bom. Isso alavanca o processo do desenvolvimento. Exatamente. E com dinheiro novo, né, doutor Adalberto? Porque o Estado ele tem que cuidar de outras prioridades. Não dá mais para o Estado brasileiro estar cuidando de aeroporto. Isso não tem. No menor sentido, se você tem empresas que podem fazer bem melhor e render para o Estado brasileiro, né? Claro, a empresa é um negócio, ela vai ganhar também, porque senão não tem sentido, né? Agora, doutor Adalberto, o senhor disse aí algo interessante, 89 projetos, já 48 encaminhados, leiloados, etc., parcerias consolidadas e tal, é mais de 50%. O que é que ainda falta, assim, de prioridade até o final do período do governo, que é dezembro do ano passado? A gente vai ter Por exemplo, o senhor falou portos. Nós temos um problema de portos no Brasil, né? Quer dizer, tem que dar uma melhorada grande. Nós estamos trabalhando com algumas vertentes em todas as áreas. É essencial para o país ter o transporte ferroviário. Hoje nós não temos concessões de ferrovias, nós tivemos uma subconcessão de um pedaço do trecho da ferrovia Norte-Sul em 2007, salvo engano, alguma coisa assim, e o resto das outras concessões foi na década de 90. O Brasil parou na área ferroviária. O Brasil é um país de dimensão continental. E você tem cargas que são típicas da ferrovia que são transportadas por caminhões. Isso, além de acabar com as estradas, ceifam vidas e causa aqueles transtornos que a gente vê, aquelas filas no Porto de Santos, uma série de coisas. Então, o governo federal ele fez um programa para poder
poder possibilitar uma prorrogação antecipada desses contratos de concessões, em troca de você modernizar essas ferrovias, de troca de fazer novos investimentos, em troca de você quebrar algumas coisas que era paradigma, que era o direito de passagem, que uma ferrovia não deixava outra ferrovia passar por ela. Por quê? Porque no processo de privatização na década de 90, Renato, as ferrovia existe para você pegar carga e levar a porto. Carga a porto. É corredor logístico. Quando tudo era da rede ferroviária federal, não tinha problema nenhum. Você saía de uma superintendência da rede, a superintendência era como se fosse um estado, e a outra superintendência chegava no porto. A partir do momento que privatizou, e não privatizou por corredores logísticos, privatizou por superintendências, para você chegar a um porto, você tem que passar por outra malha. E aí dava um problema. O dono da malha, que tinha um concessionário da malha, falava, não, eu não deixo você passar, eu só deixo em determinadas condições. Então a gente quebrou com isso. E mais do que isso, a gente está dando outras saídas. Uma saída para o Arco Norte, vai sair em consulta pública ainda esse ano, a Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai levar os grãos que tem que sair de Sinop para ir até Miritituba. E depois de lá você pegar a hidrovia para você poder escoar isso para o Porto de Vila do Conde, por exemplo. E a gente está agora em consulta pública, já está terminando a consulta pública da Ferrovia Norte-Sul, que é outro eixo de desenvolvimento que perfaz aqui também o estado do Ceará, que passa ali, que é um lugar que está próximo aqui também. Então, é interessante você poder investir em ferrovias, mas a entrada e a saída de produtos nacionais é pelos portos, igual você bem colocou. Então, temos que investir na modernização dos portos nacionais. E tem um flanco também de programas nesse sentido? Temos sim. Nós estamos trabalhando com a ANTAQ e nessa questão dos terminais portuários, nós temos ainda... Já no programa, já fizemos vários contratos de concessão, de renovações, já fizemos licitações e nós temos ainda, do programa daqueles 89 projetos que não foram, nós temos 3 licitações ainda para fazer e 3 renovações contratuais. E nós vamos ter agora, no final do mês, mais a 3ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias, onde o presidente da República, o presidente Michel Temer, está presente e que a gente vai qualificar mais projetos na área portuária. Muito bem. Doutor Adalberto Vasconcelos, ele é secretário do Programa de Parceria e Investimentos do Governo Federal. Ele esteve participando aqui em Fortaleza, na sexta-feira, de um debate lá no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que realizou a 7ª edição do TCE Debate, e o tema lá foi os principais desafios para as concessões e para as PPPs no Brasil. O senhor diria que, vamos falar de aeroportos, não é? Que daqui a 5 anos nós vamos ter novos aeroportos no Brasil. Porque os investimentos, por exemplo, aqui em Fortaleza, a Fraport já anunciou que em 2018 começa a investir na melhoria da infraestrutura. Inclusive, tem uma obra que todo mundo que chega no aeroporto de Fortaleza, o senhor chegou e viu, está lá a obra parada, que era uma obra do governo federal anterior, que não foi concluída e que agora, ainda bem, com a concessão, essa empresa vai concluir. Daqui a 5 anos, o brasileiro vai poder andar em novos aeroportos, graças a esses programas, doutor? Certamente, isso não tem dúvida nenhuma. Até porque, nesses novos contratos de concessão, esses 4 últimos que foram arrematados agora para Fanport, Avanci e a Zurich, esses contratos prevêem um prazo de carência para pagar o valor de outorga. Pronto, ou seja, eles vão investir. Eles têm um prazo de 5 anos, onde eles não têm que pagar aquele aluguel, aquela joia, aquele que para eles explorar o serviço. Eles vão pagar a partir do 6º ano. Por que eles vão pagar aqui? Porque 5 primeiros anos é o tempo que você tem que dar aquele investimento pesado nos aeroportos para poder modernizá-los e transformá-los. Então, isso com certeza absoluta vai acontecer aqui. Nós temos uma ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que vai fiscalizar isso, vai cobrar isso, tem as regras contratuais e tem os marcos para você buscar esses investimentos. É preciso a gente melhorar a funcionalidade dessas agências reguladoras, o senhor diria? Eu acho que cabe aprimoramento, sim. Cabe aprimoramento nas agências reguladoras para elas poder cumprir. As agências reguladoras são órgãos de Estados. Ao contrário dos ministérios, que são órgãos políticos, que formulam as políticas públicas, que são os poderes concedentes, as agências reguladoras são órgãos de Estados e cabe um aprimoramento. Elas já vêm executando um excelente papel, essas agências reguladoras, mas cabe um aprimoramento para você poder fazer uma fiscalização mais ativa, para você poder oferecer ao usuário serviço de melhor qualidade ainda, né? Principalmente na construção dos contratos. Na construção dos contratos, para você poder prever
prevê diversas situações que vão fazer com que desestimule a iniciativa privada a postergar determinados investimentos. Nós tivemos agora, Renato, só para poder colocar, o primeiro contrato de concessão que que teve o processo de caducidade, que foi feito, que é da rodovia 153, que liga ali, de Anápolis, próxima de Brasília, próxima a Goiânia, até o Tocantins. Então, a concessionária pegou isso, desde 2012, não fez investimento nenhum, e agora teve um processo de caducidade que vai ser qualificado. O Estado já retomou. O presidente Temer, nessa semana, assinou o decreto de caducidade, segunda-feira, saiu publicado no Diário Oficial, retomou e nós vamos colocar para nova concessão. Porque a concessionária não prestou serviço, não serviço. Então, se comprometeu e não fez. Então, é um papel que a Isso no caso dos aeroportos também, o governo vai fiscalizar? A ANAC fiscaliza. No caso dos aeroportos é a ANAC. No caso de ferrovias e rodovias é a NTT, Transporte Passageiro. E no caso de portos nós temos a ANTAC. Bom, doutor Adalberto Vasconcelos, lá no TCE, no debate do TCE que o senhor participou, o senhor falou sobre os principais desafios para concessões e PPS no Brasil. Quais são esses desafios? O senhor falou aí da questão da segurança jurídica, isso é fundamental, e o Brasil tem uma segurança jurídica, tanto que nós estamos atraindo. A credibilidade é importante, mas tem que ter um programa virtuoso funcionando. Quais são os desafios além disso? Eu acho que o primeiro desafio é você dar previsibilidade, dar transparência e previsibilidade. Para você dar transparência e previsibilidade, você tem que ter um planejamento. O Brasil é um país que tem que avançar mais na área de planejamento. Se você vai fazer, Renato, sua casa, você vai planejar, você vai ver o que você vai fazer, quantos quartos, que acabamento que você vai ter, você vai olhar o seu orçamento. E você vai falar assim, se eu não dou conta de fazer tudo agora, eu vou fazer uma parte agora e vou fazer uma parte no ano que vem. Isso é planejamento, é você ver os recursos que você tem, com o que você deve fazer. E o Brasil tem que fazer um planejamento muito sério, e a gente está fazendo isso por meio da EPL, Empresa de Planejamento e Logística, do governo federal, que está vinculado ao PPI, mas um planejamento na área de logística. Igual temos um planejamento na área de energia, o Plano Decenal de Energia, que dá previsibilidade. Dá previsibilidade para o usuário, mas dá previsibilidade para o investidor. Ele sabe que daqui a tempo vai ter aquela licitação, ele sabe que aquela rodovia vai estar desencadeada com aquele porto, e depois vai estar desencadeado com aquela hidrovia. O que não pode ter, e aí é uma função que eu vi muito no tribunal, o que você não pode ter é descontinuidade. Toda infraestrutura, ela tem que ter uma lógica, ou seja, você tem que ter um objetivo maior do que realizar a obra. A obra por si, ela não significa nada, ela tem que ter uma serventia. Ou seja, se você pega e fala o seguinte, olha, qual que é o meu problema? Meu problema é escoar uma carga, um granel, que está numa região em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, ou aqui no Ceará. Meu problema é esse. Então, para eu resolver isso aqui, eu tenho que ter o que de logística? Então, eu tenho que ter, por exemplo, assim, um pedaço que tem que ser de hidrovia, um pedaço que tem que ser de ferrovia, e um pedaço que tem que ser de porto. Então, no Brasil, às vezes, você solicita um pedaço daquilo ali, e aí não tem serventia nenhuma e aquilo acaba no desuso. Se você licitou só uma parte do meio daquela logística de infraestrutura, você não tem serventia nenhuma. Então, você tem que ter uma sequência. Isso você consegue com planejamento. É o primeiro desafio. Um outro grande desafio é fazer estudos robustos, estudos sérios. O outro desafio é você construir matriz de repartição de riscos. Ou que seja, você prever tudo que vai acontecer no futuro, tentar prever e colocar no contrato. Eu falo o seguinte, quando você vai contratar uma obra pública de forma direta, pela Lei 866, uma licitação pública que você contrata para construir uma escola, o governo contrata para construir um pedaço de estrada, uma parte de estrada, você tá fazendo um namoro. É um contrato que é, no máximo, por lei, 5 anos. Então, você tem que ter todos os cuidados, mas é um namoro. Quando você vai construir uma concessão e uma PPP, são contratos de 25, 30 anos. É um casamento. É um casamento. É um casamento. Então, você tem que pegar e escrever todas as possíveis DR, discussão de relacionamentos, que eventualmente vai ter, e o que vai acontecer, você já tem que colocar no contrato, porque senão vai dar problema. Vai dar litígio administrativo, litígio judicial. E isso é o que tem mudado. Isso tem que ter mudado. Isso já mudou, está mudando. E outra coisa, tem que ouvir os investidores. Tem que ouvir os investidores, tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir os órgãos de controle, tem que ser uma parceria de todo o país em prol de um país melhor na área de infraestrutura. Sem dúvida. É o que a gente está precisando, mas que bom o senhor ter vindo hoje aqui ao programa, trazendo essas boas notícias. Eu sou um jornalista, doutor Adalberto, gosto muito de boas notícias. E trazendo essas informações importantes de coisas que estão
já acontecendo. Isso não é ficção, isso é realidade. Fortaleza já sabe disso, porque já fomos informados da Fraport, já veio aqui, o nosso aeroporto vai ficar moderno. Isso é uma coisa absolutamente positiva. No finalzinho aqui do programa já, doutor Roberto, mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor é do TCU. Eu me lembro bem de uma entrevista do doutor Augusto Nardes, que foi presidente, né, do TCU, foi presidente, em que ele revelou num programa que o TCU tinha feito, à época do governo ainda da presidente Dilma, uma série de alertas sobre coisas meio esquisitas que estavam acontecendo na Petrobras, contratos, algumas coisas que davam um sinal. Era um paciente que era uma febre. Olha, tem uma febre aí, vamos analisar, ver o que é isso. E eu me lembro que ele disse que várias recomendações foram feitas, infelizmente nenhuma providência foi tomada e deu no que deu. Depois se descobriu, através da Lava Jato, esse escândalo da Petrobras. Por que é que obras no Brasil sempre tem superfaturamento, o contrato tem sempre aditivo, a obra sempre fica mais cara? Por quê, doutor? É falta de planejamento ou é outra coisa? Por exemplo, esses estádios da Copa, com raríssimas exceções, tiveram sempre aditivos. O valor inicial nunca foi o valor final, com exceção aqui do Castelão, o nosso Castelão, que ficou até mais barato. Por quê, doutor? Qual a experiência do TCU que o senhor tem? Eu acho que o primeiro ponto que tem que colocar é a questão do planejamento, é fundamental. Você vai lá para o Japão, eles veem um projeto, eles ficam lá 1, 2, 3 anos estudando o projeto, depois que faz todo esse planejamento, estuda aquilo ali, executa a obra em 2, 3 meses. No Brasil, os projetos é para ontem. Nós tínhamos, Renato... Aí começa a fazer a obra, começa a perceber que não vai dar. Não vai dar. Na década de 90, nós tínhamos um órgão no governo federal chamado GEIPOT, não sei se você recorda dele. Me lembro. Esse GEIPOT, ele planejava, pensava o Brasil no futuro e fazia projetos. E foi extinto o GEIPOT. Com ele foi extinto uma inteligência na área de planejar, na área de estruturar projetos. E a gente tem essa carência hoje. Então, hoje, se eu perguntar para você, ou perguntar para qualquer população, aqui no estado do Ceará mesmo, quais são as obras necessárias para realizar, você vai falar várias obras para mim, o João vai falar várias obras, a Maria vai falar várias obras, mas quando você vai na prateleira buscar esse projeto, você não encontra o projeto. Você encontra a obra, mas não encontra o projeto. E aí você quer fazer aquele projeto a toque de caixa. Então, fazer isso não vai chegar... Sai mais caro. Vai sair mais caro. Esse é um grande problema. No caso da Petrobras, e aí eu faço questão até de colocar, o presidente Augusto Nardes, ele colocou muito bem, mas o tribunal, mais do que recomendar, o tribunal apontou diversos problemas quando a Petrobras utilizava Ela não seguia a Lei 866, ela tinha um regulamento próprio para fazer licitações. E o tribunal apontou que aquele regulamento não era adequado. Eu me lembro. E ela entrou, e quando o tribunal pediu para ela adotar... Entreguei um documento entregue na própria Casa Civil da presidência naquela época. E o tribunal apontou isso em diversos acordos e falou ao Petrobras, você tem que usar a Lei 866, e determinou, porque é lei. E aí ela entrou com um recurso no Supremo, ganhou o recurso e ficou segurando isso daí. Então, assim, o tribunal, depois deu no que deu. Ele vem fazendo o papel dele. O TCU, no caso da Petrobras, especificamente, ele cumpriu e cumpriu muito bem. Ele cumpriu o papel dele. Infelizmente, as providências não foram tomadas. Aí, depois que a Lava Jato veio, se descobriu a bandalheira dentro da Petrobras. Doutor Adalberto Vasconcelos, Adalberto Santos Vasconcelos, muito obrigado por ter vindo, parabéns. É um prazer, obrigado você. Parabéns ao TCE que o trouxe para esse debate tão importante que ocorreu na sexta-feira, inclusive com a participação do Maia Júnior, que é o nosso secretário que está tocando esse projeto aqui no âmbito do governo do Estado. O seu setor lá, essa secretaria do PPI, tem alguma articulação com os estados ou cada estado toca o seu? Não, a gente tem um apoio, a gente faz o apoio. Alguns projetos que são de âmbito estadual, que não é âmbito federal, às vezes ele não pode ser qualificado, porque o governo federal não é o poder concedente. Mas, às vezes, ele dá prioridade quando tem uma estruturação do BNDES. Então, por exemplo, saneamento. Saneamento, o BNDES está tocando com um apoio do PPI. Não é um projeto federal, mas tem tocado. E a gente está lá não só para poder fazer um apoio de forma concreta, mas também para a gente poder trocar experiências, para a gente poder orientar. O PPI está aberto, inclusive hoje uma das ideias que saiu, e foi o próprio secretário que colocou isso hoje, é a gente poder estruturar um curso, o PPI vai apoiar isso, um curso de especialização para servidores do governo estadual e para auditores do Tribunal de Contas do Estado, para que toda a sociedade aqui de Fortaleza, do Ceará,
possam Que boa ideia. ganhar. Quer dizer que já saiu desse encontro. Já saiu desse encontro uma proposta dessa aí, e eu vou levar esse pleito lá para Brasília, que a gente tem lá uma escola também, para a gente poder, a ISAF, para a gente poder colocar. Que bom. Doutor Adalberto Santos Vasconcelos, obrigado por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho. Ele é o secretário especial da Secretaria do Programa, ele é o secretário do Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal, o PPI, vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigado por ter vindo, sucesso. O sucesso do programa que o senhor toca é fundamental para o Brasil. E parabéns, porque em um ano já corremos mais do que em 8 anos passados. E o Brasil precisa correr mais ainda. Nós precisamos correr contra o tempo. Obrigado, doutor Adalberto. Muito bom tê-lo hoje aqui no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.